Domingo que vem nós vamos terminar esta carta e eu quero convidá-los a ler comigo a partir do verso de número 10, quando a palavra de Deus nos diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém. Que o Senhor Jesus nos fale ao coração de maneira poderosa. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Sede fortalecidos no Senhor. O que é mais importante? Defesa ou ataque? Se defender ou atacar? O que é mais importante? Quando nós pensamos num campeonato, num jogo, seja ele de basquetebol, voleibol, seja ele futebol, o que é mais importante? Defender ou atacar? Numa guerra, o que é mais importante? Defesa ou ataque? Pense comigo, guarde essa pergunta até o final. Quando nós estivermos terminando este sermão e estaremos retornando a essa pergunta: o que é mais importante? Estamos então caminhando para o final dessa carta. Que tempo maravilhoso, queridos! Que tempo esplêndido que Deus permitiu-nos. Pois é a palavra de Deus que aqui estivemos estudando verso por verso, frase por frase praticamente. E quando nós lemos essa carta de Paulo aos Efésios, à igreja de Éfesos, nós vemos uma carta muito firmada em questões teológicas, doutrinárias e práticas. Paulo divide a carta no meio, 3 capítulos para tratar sobre doutrina, 3 capítulos para tratar a prática dessas doutrinas na vida cristã. E ao terminar essa carta, nós vamos ver que depois que Paulo fala sobre santidade, pureza de coração, pureza de espírito, andar com Deus numa vida pura e santa, e sobre unidade, andar com Deus juntos, sem separação, sem discórdia, sem confusão, ele fala sobre uma grande batalha que todos nós vivemos. Queridos, o mundo já experimentou diversas batalhas, diversas guerras. Mundiais, conhecidas, foram 2. Mas fora essas, cada país já enfrentou sua batalha. Tem país que está enfrentando guerras físicas no momento agora, nesses dias, nessa semana. Guerras mundiais já foram 2. Estamos enfrentando agora uma guerra invisível contra um vírus
que a gente não conhece, que ninguém conhece, que cientista nenhum sabe ao certo como é. Não sabe. É gripe, não é? Pode tomar esse remédio, não pode? É para usar máscara, não é? Ninguém sabe nada, todo mundo vai tentando acertar e, graças a Deus, acertando e errando, nós estamos tentando chegar lá na frente. Mas é uma guerra. Sabemos disso, uma guerra silenciosa, uma guerra que não conhecíamos muito bem, sem armas. Mas existe outra guerra, que se nessa guerra que nós estamos vivendo, do Covid-19, nós estamos perdidos, muito mais a população mundial está perdida nessa outra guerra, nesse outro tipo de guerra, que é mais silenciosa, que é mais invisível. É uma guerra espiritual. O tema do sermão de hoje, batalha espiritual. Nós vamos estudar sobre isso, nós vamos meditar sobre isso. É isso que Paulo fala aos Efésios. Fica firme. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se nós não estivermos firmes, não vai ter unidade na igreja. Se nós não estivermos firmes e atentos a essa guerra, esse terceiro tipo de guerra que nós estamos meditando aqui, que é espiritual, nós não vamos conseguir andar na santidade, na pureza de Cristo. Quando o texto, Paulo vai dizer, no verso de número 12, porque a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha não é contra principados e potestades e contra não é contra o sangue e a carne, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra pessoas, não é contra nações, não é contra cidades, não é contra pessoas, não é contra o seu vizinho, não é contra o seu parente, não é contra o seu cônjuge. A nossa guerra não são contra as pessoas que nos traem, a nossa guerra não são contra as pessoas que maltratam a cada um de nós. A nossa guerra é uma guerra espiritual. A guerra do cristão é espiritual. Nós precisamos entender isso, que por vezes o inimigo até usa as pessoas, mas eu não guerreio contra as pessoas. É isso que nós precisamos entender. E é sobre este assunto que nós vamos meditar na noite desse dia. Olha que privilégio, olha que tremendo, olha que importância esse estudo, essa palavra. Então, meus irmãos, com esse pano de fundo, nós precisamos entender contra quem não é a nossa guerra. Primeiramente, contra quem não é a nossa guerra. Não é contra pessoas. E eu quero que você medite comigo nessa mensagem, para você analisar a sua vida, analisar, fazer de fato um check-up no seu coração, se você está lutando contra pessoas, se você está tentando de alguma forma desferir golpes contra pessoas, tirando a paz das pessoas, trazendo infelicidade contra pessoas, ou talvez vingança, ou outro tipo de coisa. Não é contra pessoas. E é contra quem? O texto bíblico diz que é contra os dominadores deste mundo tenebroso, é contra potestades e principados, é contra as forças espirituais do mal, é contra o diabo. Tem gente que tem medo de falar o nome do diabo, né? Coisa ruim. É contra ele. É isso que a Bíblia está dizendo. E nesse quesito eu preciso, primeiramente, ainda, né, antes de entrar no assunto, eu preciso pensar e refletir que eu não posso nem superestimar e nem subestimar. São palavras semelhantes, mas totalmente diferentes. Superestimar ou subestimar. Superestimar é dar valor demais, é dar uma ênfase muito grande. Eu lembro na minha juventude, eu li um livro famoso aí no meio evangélico, que se chama, da Rebecca Brown, eu esqueci o título dele agora,
das amarras do diabo e tal, uma batalha espiritual, mas eu percebi que no livro dava-se uma ênfase muito grande ao diabo. Espera aí, quem é Deus? Quem é o nosso Senhor? Quem é nosso Cristo? Quem está conosco? Maior é o que está conosco do que o que está no... Mas também eu não posso subestimar. Lembra do Spider? Homem-Aranha? Do MMA? O brasileiro Anderson Silva? Cinturão, vencedor de diversos títulos. Não sei se foi 6 ou 7 ou 8. Não ganhava, ninguém ganhava dele. Não perdia uma batalha, não perdia uma luta. E aí ele entra contra um que desafiou ele para pegar o seu cinturão, nem levantar a guarda ele levantava. Nem levantar a guarda ele levantava. Ficou lá. E o oponente ganhou. Deu um golpe. E até hoje nós não vemos Anderson Silva conseguir levantar daquele golpe. Um brasileiro que todos nós admirávamos. Não tanto pela luta, a gente tem assim, meu pai, uma luta meio complicada. Mas é assim, queridos, nós não podemos superestimar. Nós não podemos dar valor algum, deixar de dar o valor, de fato, não valor, deixar de perceber que ele é grande, maior do que nós. Nós só podemos contra ele, porque quem está conosco é o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, que é Deus como Pai, que é Senhor da história. Vamos ao texto. Vamos lá. O texto diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor, em Cristo. Por isso eu não posso subestimar, porque eu sou fortalecido em Deus e na força do seu poder. O texto diz mais: revesti-vos. Quando ele fala de revestir, ele está falando de vestir novamente. E ele tinha dito anteriormente, nos capítulos anteriores, 4, 5, que nós deveríamos tirar a roupagem, despir de uma roupagem carnal, de trapos de imundícia, de pecado, de vaidade, tudo aquilo que não agrada a Deus. Então a gente tira essa roupagem humana no sentido de trazer alguma questão de força própria nossa. Não, a gente tira essa roupa e reveste, e veste-se novamente da força e do poder e da graça de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Um soldado não vai para a batalha sem estar preparado para tal. Um corredor não vai para uma maratona de calça jeans e sapato. Uma corredora não vai para uma maratona de sapato alto. Nunca. Mas nós vamos lutando com as roupas que são próprias para essa batalha. E um soldado, então, se reveste de uma armadura. Na época, os romanos, Paulo tem a ideia de um soldado romano, com aquela roupa que era a melhor roupa de soldado do mundo antigo. Por isso, Roma ganhava tantas batalhas, eles eram preparados, eles estavam revestidos, eles iam muito bem organizados para as batalhas. Então, Paulo tem em mente essa roupagem e fala assim que nós, como cristãos, semelhantemente, precisamos ter uma roupa de um soldado, de um homem, de uma mulher de Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra principados e potestades. Portanto, verso 13: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Tomai a armadura para resistir no dia mau. Dia mau, meu irmão, é quando a situação fica difícil e nós nos vemos emocionalmente abatidos. O dia mau é quando a situação se torna tão severa contra você que você se enfraquece. Mas até nesses dias nós precisamos estar atentos
atentos para permanecermos inabaláveis e fortalecidos na força do Senhor. É que nós vamos estar atentos, irmãos. Estais, pois, firmes, e ele vai dizer desta armadura. Algumas questões aqui, primeiramente, quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo, de acordo com esse texto, é um inimigo invisível. Esse inimigo está nos espreitando 24 horas por dia. Ele é como um leão, diz a palavra. Como um leão. Ele não é o leão, mas ele ruge como um leão. E ele vem como um devorador, como alguém que deseja destruir, matar e roubar. Ele é um inimigo espiritual. Nós não podemos vê-lo. Por isso essa guerra não é física, essa guerra não é visível. Se o inimigo é invisível, nós devemos entender que as nossas armas devem ser espirituais também. Vamos meditar nisso aqui. O verso 11 e o 12 também fala que esse inimigo é maligno. Ele é invisível, por isso nós precisamos estar atentos. E ele é maligno. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal. Então ele vai dizer que é mal contra as forças espirituais do mal. O inimigo é mau, meu irmão. A Bíblia o chama de diabo, Satanás, assassino, ladrão, mentiroso, destruidor, tentador, tudo que é ruim. É coisa ruim lá. O verso 11 vai dizer que ele é astuto. Ele é astuto, ele age dissimuladamente, como agiu na serpente, por meio da serpente, enganando nossos primeiros pais. Ele se disfarça, meus irmãos. Ele age com diversidade de métodos. Ele estuda cada pessoa para saber aonde atacar, qual a fragilidade das pessoas. Porque para um a fragilidade pode ser na área sexual, para outro pode ser na área financeira, para outro pode ser na área do orgulho, da vaidade. Ele age nas áreas de fraqueza. Ele estuda. Ele é astuto. Tem mais. Ele é persistente e muito organizado. Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Deste mundo, quando ele fala deste mundo, ele não está falando do mundo cosmo, universo. Ele está falando do sistema deste mundo que nós vivemos, que é caído. Então o diabo não dirige o cosmo, não dirige o universo. Quem está sentado no trono do universo é Deus. Mas ele está aí nesse sistema corrupto. Quando você está tentando fazer a coisa certa, tem um tentando tirar você da coisa certa. É isso que o diabo faz. Ele é persistente e ele não para. Ele tentou Jesus uma vez, não deu certo, ele tentou duas. Ele tentou a duas, não deu certo, ele tentou a terceira. Ele tentou derrubar Paulo várias vezes? Várias vezes. Ele já tentou derrubar você e eu várias vezes? Várias vezes, não se engane. Persistente. E ele é numeroso. Certa vez, Jesus chegou em Gadara e veio um gadareno terrivelmente endemoniado. E a Bíblia diz que sobre ele havia uma legião de demônios. Então, quando a gente pensa em legião, era um destacamento do exército de Roma, da força de Roma. E é um destacamento que era conduzido por um general não tão alto, né, de poder, mas esse destacamento era dirigido por um líder com 6.000 soldados aproximadamente. Então, sobre aquele homem tinha muitos demônios. Então, o diabo ele não está em todos os lugares como Deus, mas como são numerosos, ele se espalha por vários lugares. Então é um inimigo terrível, meus irmãos.
ele vem tentando, ele vem roubando, ele vem matando pessoas em todo o mundo. São numerosos. Não podemos vencer por nós mesmos. Não podemos lutar contra ele por nós mesmos, mas nós podemos tomar a roupagem da graça de Deus, da armadura de Deus. E aí Paulo, então, fala sobre permanecermos inabaláveis e começa no versículo 14 a falar que armadura é essa que eu e você precisamos assumir e vestir, cada um de nós. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Ele vai citar seis aparatos, 6 áreas, 6 características desta roupagem espiritual, para vencer nessa luta espiritual. E ele vai comparar para ficar fácil para o nosso entendimento, para a clareza. Jesus é assim, meus irmãos. A sua mensagem, tem gente que lê a Bíblia e fala assim, mas eu não estou entendendo. Como, meu irmão? É só ler, só estudar, porque Jesus ele procurou falar da maneira mais simples possível. E às vezes é porque é tão simples a gente não consegue entender, não é verdade? A gente quer complicar demais. E ele vai usar então essa figura, 6 itens dessa armadura do soldado romano da época, com 6 itens de uma armadura que Deus quer que eu e você tenhamos. Primeiro item, ele diz aqui que nós devemos nos cingir. O cingir do soldado romano é quando ele vestia aquela roupa e era saia que usava, o homem usava saia antigamente, tá certo? Era a roupa normal para homem e para mulher. E tem gente que acha que tem roupa, né, diferente. Na época todo mundo usava saia. E aí era uma saia cheia de metalzinho, né? E ele amarrava aquela saia. Ele amarrava aquela roupa com um cinto, cingindo na cintura, para não ir para a guerra e no meio da guerra ficar perdendo as calças e se atrapalhando. Então, a primeira coisa que ele fazia, ele vestia a roupa e cingia, colocava o cinto, ele amarrava. E qual que é o cinto do cristão? A verdade, meus irmãos, a sinceridade, a verdade. Esse é o primeiro item da roupagem do cristão que Jesus está nos ensinando a vestir-nos. Então, Satanás, que é o pai da mentira, o diabo que é o pai da mentira, contra ele não podemos lutar com a mentira. Mentira é dele. Nós vamos contra ele na força de Deus e com a verdade nas mãos, que é a palavra de Deus, que é a sinceridade do nosso coração, sendo firmes, sendo sinceros, sendo verdadeiros. E é isso que vai segurar, meu irmão, firmar nossa roupa, firmar nossa caminhada ali, nessa batalha. Pois uma das piores características que o ser humano pode ter é ser mentiroso. Porque quando fala mentira, ninguém acredita. Porque falou mentira ali, falou lá. Como é que vai acreditar? Como é que vai ter credibilidade? Nós precisamos ter credibilidade, meus irmãos. Como cristãos, como servos de Deus, nós precisamos ter credibilidade. Nós precisamos ser sinceros. Para as pessoas ouvirem o que nós estamos falando. E nós precisamos falar da palavra de Deus. E quando falarmos da palavra de Deus, as pessoas vão ouvir. Pois nós vivemos na verdade. Depois ele fala que nós devemos vestir do cinto da verdade e da couraça da justiça. A couraça era um aparato de couro que o soldado romano usava, que vinha desde o pescoço até a cintura, protegendo os principais órgãos vitais, coração, rins, estômago, todos essa área importante do corpo humano que não podia ser ferida por uma espada, que era a arma da época, uma flecha, eram as armas da época. Então o soldado vestia uma couraça. E qual que é a couraça do cristão? A justiça, o que é certo. Esta peça da armadura feita de metal cobria o guerreiro do pescoço ao peito, protegia o coração e os órgãos vitais. Este é um símbolo de justiça que o crente
tem em Cristo. Assim como o caráter justo que o crente exerce sobre a sua vida diária. A couraça representa a vida devota, santa, reta moralmente falando, justo, agir sempre, não é certo isso, é justo, eu vou fazer. Não é justo, não vou fazer. Então, se você analisar, todos esses itens que nós vamos analisar dessa roupagem cristã são questões práticas. Tem gente que acha que para a batalha espiritual ser vencida, ele precisa ler um texto como esse, como um mantra. Não, meu irmão. A Bíblia foi dada para nós vivermos ela. Chegou o tempo, meus irmãos, dos cristãos serem conhecidos não somente por carregar o livro preto na mão, mas os cristãos devem ser conhecidos como aqueles que levam o livro, a palavra de Deus, no coração. Viver na verdade, viver na justiça, e assim que ganha a batalha espiritual. Terceiro, o calçado do Evangelho. Qual é o calçado? Você vai descalço para a batalha? Um soldado romano ia descalço? Não ia. Ele ia com a sandália da época, com cravos embaixo. Cravos. Para firmar o passo. Seja na lama, seja na poeira, seja na terra dura. Estava lá, firme. Ele calçava. Imagina um soldado preparado para a batalha, começa a batalha, pisa no espinho, no caco de vidro, nem sei se tinha caco de vidro na época, mas pisa lá. Não tem jeito, meu irmão. Começa já debilitado. Então, o calçado do cristão é, de acordo com o texto bíblico, versículo de número 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Preparação do Evangelho da paz. Se nós queremos ficar firmes, andarmos firmes neste mundo, nessa luta, precisamos estar calçados com o Evangelho que nos dá a paz com Deus e com o próximo. Terceiro item, paz. Por isso que a nossa guerra não é contra pessoas. Por isso que a nossa guerra não é contra pessoas. Quando o inimigo vem de lá com guerra, eu venho com paz. Minha mãe sempre dizia, e ela está aí, ela pode confirmar, assistindo na internet. Ela sempre dizia, quando um não quer, dois não brigam. A mãe de Samuel também devia falar. Então, meus irmãos, é assim. Vamos lá, vamos caminhar. São 6. Ele diz mais. Colocando também, empunhando também o escudo da fé, embraçando. Depois de vestir do cinto, depois de vestir da couraça, calçar o pé, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Esse escudo media quase 2 metros por 70 centímetros. Ele protegia todo o corpo do soldado, praticamente. Era feito de madeira e coberto de couro, e às vezes até de aço. Quando os soldados lutavam emparelhados, formavam como que uma parede contra o adversário e contra os dardos que vinham lá do inimigo, que eram severos. E o diabo, então, meu irmão, lança dardo. Então o escudo tem que estar na mão, meu irmão. E qual que é o escudo do cristão? A fé. E aí, meu irmão, é muito importante você notar isso aqui, porque quando a gente pensa em fé, a gente pensa sempre em coisas para conquistar. Eu tenho fé para conquistar aquilo, eu tenho fé para construir aquela casa, eu tenho fé em Deus que eu vou vencer essa batalha, eu vou ser curado.
Então a gente pensa em fé naquilo que vai conquistar. Mas a principal área da fé é a defesa. Quando eu tenho fé, eu estou inabalável. Pode vir vento, pode vir vendaval, pode vir tempestade, pode vir maremoto, terremoto. Eu estou firme. Como diz o salmista. Lembra do salmo? Ele dizia assim: quando a terra estremecer, quando os mares tumultuarem, eu estou firme em Deus. Eu confio em Deus. Eu tenho fé em Deus. Fé, meu irmão. Depois ele fala sobre a salvação em Cristo, que protege a mente. O principal órgão do corpo humano é a mente. Quando nós temos uma mente saudável, meus irmãos, nós somos, de fato, transformados pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Então nós temos essa salvação em Cristo Jesus, porque a nossa mente foi transformada por esse poder. Eu fui curado e eu fui transformado. O maior milagre é a salvação, meu irmão. E a salvação, ela vem com mudança de mente. Eu disse no começo da mensagem como eu tenho o prazer de estar na igreja. Antigamente eu não tinha esse prazer, mas tenho hoje. Por quê? Porque minha mente foi transformada por Deus, assim como a nossa mente tem sido transformada. Então, meu irmão, é o capacete, o outro item. Qual que é o capacete do cristão? A salvação em Cristo. E por fim, o último item, e eu já vou relembrando a pergunta: qual é mais importante? Defesa ou ataque? Por fim, nós precisamos da espada. Nós precisamos tomar nas mãos a espada. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele termina dizendo: depois de embraçar sempre o escudo da fé, tomai também o capacete da salvação e a espada. São dois itens no verso 17. E a espada do Espírito, que é a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Ela é a arma do cristão, meu irmão. Ela é a arma do cristão. Por isso eu preciso ler. Por isso Josué recebeu da parte de Deus. Por isso Moisés recebeu da parte de Deus. E Josué foi claro. Deus disse para Josué assim: tenha o cuidado, Josué, de meditar de dia e de noite na palavra de Deus, para teres cuidado também de realizar tudo aquilo quanto nela está escrito, para ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Quer ser bem-sucedido em tudo que você faz? Estude a palavra, medite na palavra, busque a Deus, clame conhecimento de Deus, busque esse conhecimento. Essa palavra é a espada na sua mão, meu irmão. Quando Jesus lutou com o diabo, ele foi tentado, meu irmão, para mostrar para mim e para você que ele se tornou ser humano como eu e você, mas não caiu na tentação, mesmo estando há 40 dias sem comer e beber, em jejum, no meio do deserto, num lugar árido, num lugar difícil. Ele estava totalmente propenso para o pecado, mas ele não pecou. Ele estava totalmente propenso para o pecado, e a tentação veio nesse momento. Olha como que o diabo é astuto. A tentação podia ter vindo no primeiro dia da jejum, no segundo dia, no terceiro dia, veio no último. E veio forte. 3 tentações, 3 defesas. Palavra, palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Olha esse texto novamente. É assim, meus irmãos, que nós respondemos. É assim que nós lutamos, com a palavra na mão, meu irmão. Cristo é toda a armadura de Deus para nós. E ele conclui o assunto dizendo: com toda oração, porque Bíblia sem oração
não traz efeito correto. Não adianta você ser teólogo, formado, ter doutorado. Hoje existem doutorados na área da teologia, pós-doutorados. O sujeito se torna doutor em divindade, mas se não tiver vida com Deus, de experiência, de oração, não tem nada. É completo aquele que ora e lê a Bíblia. E eu paro aqui. Na semana que vem nós terminarmos. Mas, irmãos, eu fiz uma pergunta no início: defesa ou ataque? Sede fortalecidos na força do seu poder. Quando a gente olha esses 6 itens, vão ser enumerados 6 itens: couraça, cinto, capacete, escudo, espada, calçado. E nesses itens, nós teremos um apenas que fala sobre o ataque. Não quer dizer, meu irmão, a pergunta ficou muito ruim. Qual é mais importante, a defesa ou o ataque? Os dois são importantes. Mas, primeiramente, eu preciso estar preparado. Tem gente indo para as batalhas despreparado. Tem gente que abre um negócio sem fazer uma pesquisa de campo. Tem gente que casa sem olhar como é que é a pessoa. Tem gente que assume a sociedade sem perceber os riscos, assume um investimento sem perceber os riscos. Tem gente que está indo lutar contra o inimigo das nossas almas sem nenhuma preparação. Já perdeu antes de sair. Então, meu irmão, o que Paulo está falando aos Efésios, que na briga nossa pelo Evangelho, pelo reino de Deus, por uma vida santa, justa e por uma vida de unidade, nós precisamos entender que o inimigo vai tentar derrubar justamente tudo isso. Então ele fecha o capítulo 6, depois dele ter falado de relacionamentos pessoais, de unidade da igreja, ele fecha com essa batalha dizendo assim: gente, nós precisamos nos preparar. São 5 elementos, falando de como eu preciso estar preparado. Capacete é preparação, é defesa. Couraça é defesa, cinto é defesa, escudo é defesa. Pode até atacar com o escudo, mas é defesa. E o ataque é único, é só um. É a espada do Espírito. Eu lembro, eu era novo, mas eu lembro. Estava até pesquisando ali. Se foi em Seul, Olimpíadas de Seul, primeiro ano que teve o time dos Estados Unidos, da NBA, fizeram um time com as principais, Michael Jordan, Magic Johnson. Eu não sei se você teve o privilégio de ver esses caras jogarem. Se não, se você é jovem, digita no YouTube e você vai ver os melhores jogadores que o mundo já teve de basquetebol. E esse time foi para as Olimpíadas, chamado de o time dos sonhos, Dream Team. Ganhou o primeiro, segundo, terceiro, ninguém ganhava. Ganhou a semifinal, ganhou a final, campeão olímpico. No último jogo, eu lembro do repórter, não sei que canal que era, eu estava assistindo. O repórter chegou para o treinador do time dos sonhos. Qual é o segredo? Qual é o segredo do time dos sonhos? O treinador disse de lá: defense, defense, defense. Todo mundo achou que eram os cestinhas. O segredo estava na defesa. O time adversário vinha, tinha uma barreira, não conseguia passar, não conseguia pontuar. Eles roubavam a bola, fazia a cesta. Roubavam a bola, fazia a cesta. Ninguém ganhava. Conseguiu trazer isso para a sua mente, para o seu coração, para a sua vida diária? Você e eu estamos nos preparando para as batalhas do dia a dia? Estamos prontos para vencer esse inimigo cruel
firmes na graça de Deus, no poder de Deus e na sua palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Talvez você esteja enfrentando essa batalha hoje, meu irmão. Talvez você esteja enfrentando essa batalha essa semana. Vamos orar. Se fortaleça em Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos na força do seu poder. Meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aqui estamos nós, ó Pai, eleitos do Senhor, chamados pelo teu poder, para vivermos o teu reino, para proclamarmos a tua palavra. E nós estamos aqui desejosos, ó Deus, pelo mover do Senhor nas nossas vidas. Meu Senhor, por vezes nós estamos nesse tempo difícil, totalmente despreparados. E aí chega em casa, tem briga, tem confusão, tem discórdia, porque o inimigo está tendo vantagem. Porque nós não estamos nos preparando, Pai. Nós estamos vivendo como inimigos dentro de casa. Talvez tem pessoas nos seus lares hoje que estão totalmente debilitados de tanta briga, de tanta confusão, de tanta doença, doença da alma, doença no corpo. É batalha espiritual, é coisa do mal, é coisa do inimigo. E esse inimigo precisa ser repreendido no nome de Jesus. Ele só sai com o poder de Deus. Ele só é tirado com a palavra. E Cristo é a palavra. Então, em o nome de Jesus Cristo e no poder de Cristo, pela mediação de Cristo que morreu na cruz, pelo sangue dele que foi derramado para a remissão dos nossos pecados, por esse poder, e para ele toda a glória, todo louvor, por esse poder, como servo e ministro de Deus, eu repreendo toda a artimanha do inimigo contra os meus irmãos, estejam aqui ou estejam em casa, estejam em Juiz de Fora ou em outra cidade, ou até outro país, porque o Senhor está aqui e o Senhor está lá também. Eu repreendo em o nome de Jesus, que todo mal caia por terra, que todo mal saia agora, e que essa pessoa, esse meu amigo, essa minha amiga, seja livre, livre do poder do mal, livre das garras de Satanás, que tem aprisionado, tem trazido infelicidade, tem trazido desgosto e morte. Todo mal seja repreendido. E nós já te agradecemos, pois maior é o Senhor. O teu poder é sobre nós. O teu poder está conosco. O teu poder está em nós. Nós já podemos sentir a tua presença, meu Pai, enchendo os nossos corações, enchendo as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Te agradecemos, ó Pai, pois hoje somos livres, livres do pecado, livres do mal, livres para vencer essa batalha, não contra pessoas. É tempo hoje de perdoar e pedir perdão, para ser mais livre ainda dessas amarras do mal. É tempo de fato, vencer o maligno, perdoando e sendo perdoado, em nome de Jesus.